Eu assisti ao vídeo dela dançando no iate dele, o sol de Lisboa refletindo nos seus cabelos loiros enquanto eu comia pão seco em casa, sozinho com as dívidas. Ela me chamou de fracassado na nossa última noite, e na manhã seguinte já usava o anel de diamantes que ele lhe comprara em Paris, traindo não só o nosso casamento, mas a alma de um homem que a amava até o osso. Agora, anos depois, ela rasteja aos meus pés implorando perdão, e eu rio, porque a vingança não é um ato, é uma sinfonia lenta que eu compus com paciência portuguesa. O sol de Lisboa batia impiedoso no meu rosto enquanto eu caminhava pela Rua Augusta, o cheiro de pastéis de nata misturando-se ao sal do Tejo. Era o verão de 2015, e eu, João Mendes, engenheiro civil de 35 anos, acabara de ser demitido do meu emprego na construtora onde trabalhava há uma década. Não por incompetência, não, eu era o melhor neles, o tipo de homem que calculava vigas de betão como se fossem versos de Camões. Mas porque o meu chefe, o Dr. Rui Carvalho, um tubarão de fato Armani e relógio Rolex, decidira que eu era redundante. Redundante. A palavra ainda me queima na garganta como aguardente barata. Voltei para casa no Bairro Alto, um apartamento modesto no terceiro andar de um prédio azulejado do século XIX, onde as paredes ecoavam os fados tristes das noites vizinhas. A minha mulher, Ana, estava lá, como sempre, com o seu sorriso de porcelana e olhos verdes que me conquistaram numa festa de São João em Porto há 8 anos. Ela era professora de literatura na Universidade Nova, a mulher que citava Fernando Pessoa enquanto eu construía pontes. João, meu amor, disse ela ao abrir a porta, o seu perfume de jasmim preenchendo o ar. Como foi o dia? Eu hesitei. Como se conta a um anjo que o mundo acabou. Perdi o emprego, Ana. O Carvalho acha que sou dispensável. As palavras saíram roucas, como se o Tejo as tivesse engolido antes. Ela abraçou-me, o seu corpo macio contra o meu, e murmurou, vamos superar isso. Juntos. Como sempre. Naquela noite, fizemos amor pela última vez, lento e desesperado, como se pressentíssemos o fim. Eu traçava os contornos do seu rosto com os dedos, memorizando cada curva, cada suspiro. Ela era a minha âncora, o meu porto seguro no mar de incertezas. Os dias seguintes foram um borrão de currículos enviados para Lisboa inteira, de cafés no Chiado onde eu bebia bicas amargas e fingia ler o público sem ver as letras. Ana continuava a trabalhar, trazendo para casa histórias de alunos rebeldes e sonetos de Flor Bela Espanca. Mas algo mudara. Os seus olhares demoravam-se no telemóvel, os sorrisos surgiam forçados. Uma noite, enquanto eu lavava a louça, tarefa que assumira para não me sentir um peso morto, ouvia no quarto, a voz baixa, sim, Rui, entendo. Amanhã no escritório. Não se preocupe, ele não suspeita de nada. O meu coração parou. Rui. O Dr. Rui Carvalho. O homem que me demitira com um aperto de mão falso e boa sorte, João. Eu entrei no quarto sem bater, o prato escorregando das minhas mãos e estilhaçando no chão como o meu mundo. O que foi isso, Ana? A minha voz tremia, um misto de fúria e medo. Ela largou o telefone como se queimasse, os olhos arregalados. Nada, amor. Era uma colega. Mas eu vi o nome no ecrã, Rui Carvalho. O chefe rico, o viúvo charmoso de 45 anos que colecionava propriedades em Cascais e iates no Estoril. O homem que, segundo os rumores da construtora, dormia com secretárias e clientes para fechar negócios. Discutimos pela primeira vez em anos. Palavras afiadas como facas de tocinho, estás a trair-me com ele. Com o homem que me destruiu. Ela chorou, jurou inocência, mas os silêncios dela eram mais eloquentes que qualquer confissão. Naquela semana, encontrei mensagens no seu portátil, esquecimentos tolos, como se o destino quisesse que eu soubesse. Mal posso esperar pelo nosso fim de semana em Sintra, dizia ele. Ele é um perdedor, Ana. Mereces mais. E ela, sim, Rui. Mereço. O Tejo parecia rir de mim naquela tarde chuvosa quando eu saí de casa, as pernas pesadas como chumbo. Caminhei até ao Terreiro do Paço, onde os turistas tiravam selfies ignorantes da dor alheia, e sentei-me num banco molhado. A chuva lavava as lágrimas do meu rosto, mas não a raiva que fervia no peito. Como pôde ela? Eu, que a levara de Porto para Lisboa prometendo o mundo, que adiara filhos para que ela pudesse brilhar na academia. E agora,
Por um homem que via as pessoas como peças num tabuleiro de xadrez. Voltei tarde, embriagado por um copo de ginginha a mais. Ana estava na sala, os olhos inchados. João, precisamos falar. As palavras saíram como um veredito. Eu amo-te, mas... não te amo mais. Não assim. Rui oferece-me estabilidade, viagens, uma vida que tu não podes dar agora. Estabilidade. A palavra cortou mais fundo que qualquer lâmina. Então vai-te, Ana. Vai para o teu rei. Ela hesitou, mas no dia seguinte, as malas estavam feitas. Beijou-me na face, um beijo de adeus, frio como o vento do Atlântico, e partiu para o apartamento dele em Alcântara, com vista para o rio que agora me separava dela. Os meses seguintes foram um inferno pessoal. Dormia no sofá, comia restos de bifanas frias, e acordava com pesadelos onde via Ana nos braços dele, rindo da minha miséria. Procurei trabalho em vão, a crise económica de 2015 mordia forte em Portugal, e o nome Carvalho pairava como uma maldição sobre o meu currículo. Bebia vinho do Douro até ao amanhecer, ouvindo fado na rádio, Amália Rodrigues cantando Estranha Forma de Vida, como se fosse a minha banda sonora. Pensei em suicídio uma vez, parado na ponte 25 de Abril ao pôr do sol, o vento uivando promessas de esquecimento. Mas algo me parou, uma faísca de ódio puro. Não, João, pensei. Eles vão pagar. Não com balas, mas com a verdade. Porque eu sabia, no fundo da alma, que Rui Carvalho não era o príncipe encantado. Havia rumores na construtora, fraudes em contratos, subornos em inspetores, um império construído sobre areia movediça. Comecei a investigar em segredo. Noites no meu antigo escritório improvisado, um canto da sala com pilhas de papéis e um laptop usado. Contactei velhos colegas, discretos, pedindo favores. Um deles, o Pedro, um contabilista calvo e leal, sussurrou-me ao telefone: João, o Carvalho está metido em lavagens de dinheiro. Projetos em Angola, offshores nas Ilhas Caimão. Mas cuidado, ele tem amigos no poder. Angola. O nome ecoava como um tambor africano distante, mas perto o suficiente para sujar as mãos portuguesas. Eu ri pela primeira vez em meses, um riso amargo. A vingança começava não com um plano grandioso, mas com um fio solto que eu puxaria devagar, como um pescador no Tejo. Enquanto isso, as notícias chegavam como veneno doce. Ana e Rui casaram-se numa cerimónia discreta em Cascais, com caviar e champanhe Dom Perignon. Vi as fotos no Facebook dela, bloqueado, mas acedido por uma conta falsa que criei. Ela radiante de branco, ele com o braço possessivo à volta da cintura dela. A minha nova vida, legendara ela. Nova vida. Como se a nossa não tivesse existido. Mas eu via nos olhos dela uma sombra, um vazio que o luxo não preenchia. Ou talvez fosse ilusão minha, o desejo de que ela sofresse tanto quanto eu. Um ano passou assim, entre a sobrevivência precária, um emprego freelance em reparações de azulejos, escalando andaimes em Alfama para colar fragmentos quebrados, metaforicamente os meus, e a teia que descia nas sombras. Encontrei provas, e-mails hackeados por um primo informático em Coimbra, documentos falsos em projetos de habitação social que Rui desviara para bolsos privados. Cada descoberta era um tijolo na minha muralha de paciência. Eu emagreci, os meus cabelos escureceram com stress, mas os meus olhos ganharam uma clareza de predador. Lisboa, com as suas 7 colinas, tornara-se o meu labirinto, e eu, o minotauro à espera da presa. Então, veio o primeiro golpe sutil. Enviei uma denúncia anónima ao Ministério Público, com cópias de faturas manipuladas. Nada aconteceu de imediato, Carvalho era intocável, com advogados como tubarões. Mas vi o pânico nos olhos dele numa entrevista na SIC Notícias, onde negava rumores infundados. Ana, ao lado dele em eventos, parecia mais pálida, os sorrisos forçados. Eu sorria no escuro do meu apartamento, bebendo um copo de porto. A sinfonia começava, e o primeiro acorde era dissonante. As ruas estreitas de Alfama acordavam com o som dos acordeões e das varandas floridas, mas para mim, eram labirintos de memórias que cortavam como vidros partidos. 2 anos após a partida de Ana, eu vivia numa pensão barata perto do Castelo de São Jorge, alugando-me como pedreiro freelance para turistas que queriam restaurar as suas casas de férias. Cada martelo que batia num azulejo rachado era um eco da minha raiva, consertar o que estava quebrado, mas nunca curar a ferida.
O meu corpo endurecera com o trabalho manual, braços musculados de quem carrega sacos de cimento, mãos calejadas que outrora traçavam planos de pontes. Mas a mente? A mente era um furacão contido, calculando cada passo na minha vingança lenta. Rui Carvalho expandira o seu império. Agora, donos de uma cadeia de hotéis boutique em Lisboa e no Algarve, ele e Ana apareciam em revistas como a Forbes Portugal, o casal perfeito. Ele, o visionário, ela, a musa culta que dava palestras sobre literatura contemporânea financiadas pelo marido. Vi-a uma vez, ao vivo, num evento no Lisboa Factory. Escondido entre a multidão de hipsters com tatous e copos de craft beer, observei-a no palco, o vestido verde esmeralda realçando os seus olhos. A traição na literatura é um espelho da alma humana, dizia ela, a voz melodiosa como um fado de Marisa. Traição. A ironia fez-me engasgar com o meu copo de cerveja Superboc. Ela falava de livros, mas vivia a pior delas. Naquela noite, voltei para a pensão e mergulhei mais fundo na investigação. O meu primo, o Miguel, um hacker de ética duvidosa que trabalhava em call centers no Porto, enviara-me acessos a servidores offshore. Cuidado, João, avisara ele por Skype, o rosto pixelado na câmara. Isto é como mexer num ninho de vespas. O Carvalho tem ligações à maçonaria e ao PSD. Mas eu não me importava. Encontrei o esquema. Rui usava empresas fantasma em Luanda para lavar dinheiro de contratos públicos portugueses. Milhões desviados de fundos europeus para a reconstrução pós-crise, destinados a bairros como o meu antigo bairro Alto, agora gentrificados para ricos estrangeiros. E Ana? Ela assinava como consultora cultural nos projetos angolanos, o nome dela num documento que legitimava as fraudes. A minha mulher, cúmplice involuntária. Ou pior, sabendo. O ódio cresceu como era nas paredes de Alfama, sufocando tudo. Comecei a sonhar com ela, não com amor, mas com ela implorando, de joelhos nas pedras irregulares da rua, enquanto eu caminhava impassível. Acordava suado, o coração martelando, e bebia água do jarro para acalmar a sede de justiça. Contactei um jornalista, o Tomás, um velho conhecido da faculdade que agora escrevia para o Expresso. Encontrei-o num café em Belém, perto dos pastéis famosos, onde o cheiro doce contrastava com a amargura da conversa. João, isto é dinamite, disse ele, folheando os ficheiros USB que lhe dei. Mas se publicar, eles vêm atrás de ti. Testemunhas desaparecem em Portugal, lembras-te do caso Sócrates? Eu ri, um riso seco como o vinho de Alentejo. Eles já me tiraram tudo, Tomás. O que mais podem fazer? Ele prometeu investigar, e meses depois, o primeiro artigo saiu, escândalo nos hotéis Carvalho, suspeitas de lavagem em Angola. Não citava fontes, mas as sombras alongaram-se. Vi Rui na TV, furioso, a negar tudo, o rosto corado como um tourista queimado de sol. Ana, ao lado, silenciosa, os olhos baixos. Senti um prazer culpado, como morder uma azeitona azeda. Mas a vida não era só vingança. Encontrei consolo inesperado numa vizinha, a Maria, uma viúva de 40 anos que vendia figos secos na feira de Campo de Ourique. Ela tinha cabelos pretos ondulados e um riso que ecoava como sinos de igreja, e nas noites de insônia, batia à minha porta com uma garrafa de vinho moscatel. Não podes viver só de fantasmas, João, dizia ela, os dedos traçando as minhas cicatrizes nas mãos. Fizemos amor pela primeira vez numa noite de trovoada, o relâmpago iluminando o quarto simples, os corpos entrelaçados como raízes antigas. Não era amor, ainda não, mas era alívio, um bálsamo para a alma gasta. Maria conhecia as ruas de Lisboa como a palma da mão, contava histórias de moras encantadas e de amores perdidos no Tejo. Com ela, eu redescobria o gosto pelo bacalhau à Brás, pelo bailar das saias nas festas de Santo António. Contudo, o passado não largava. Ana contactou-me uma vez, por mensagem: João, preciso falar contigo. É importante. O meu pulgar pairou sobre o ecrã, o coração acelerado. Bloqueei-a. Não, Ana. Agora és tu quem espera. Mas a curiosidade roía. Descobri, por amigos comuns, que o casamento deles rachava, discussões sobre dinheiro, sobre a ausência dele em viagens de negócios. Rui, pressionado pelas investigações, tornava-se paranoico, controlando cada passo dela. Ela, a professora livre, agora presa num palácio de vidro.
Enviei outra denúncia, desta vez com provas irrefutáveis, transferências bancárias para contas em nome dela. O Ministério Público moveu-se. Uma busca ao apartamento em Alcântara, helicópteros sobrevoando o Tejo como abutres. Vi nas notícias, Rui algemado, Ana chorando para as câmaras. Inocente, gritava ela. Eu não sabia. Mas eu sabia. Ou pelo menos, fingia. O prazer era agridoce, via-a sofrer e parte de mim queria abraçá-la, perdoar. Mas a outra parte, a portuguesa teimosa, sussurrava, continua. Puxa o fio até ao fim. Maria notou a mudança em mim. Estás a brincar com fogo, João. E se te queimares? Abracei-a, sentindo o calor do seu corpo. O fogo já me queimou, amor. Agora, uso-o para iluminar a verdade. E assim, entre marteladas em azulejos e noites de paixão, a teia apertava. Lisboa, com os seus miradores e segredos, era o palco perfeito para o drama que eu orquestrava. Sintra, com os seus palácios de conto de fadas e neblina romântica, era o refúgio dos ricos, e agora, o túmulo do Império de Rui. 3 anos após a traição, eu mudara-me para uma casa pequena nas encostas, alugada com o salário de supervisor de obras num projeto de restauração do Palácio da Pena. O ar era mais puro ali, carregado de eucaliptos e histórias de mouros, mas a minha mente ainda fervilhava com o veneno de Lisboa. Maria viera comigo, a nossa relação florescendo como as hortênsias roxas que ladeavam os caminhos. Ela trabalhava agora numa livraria em Cascais, vendendo edições raras de Eça de Queiroz, e nas noites, lia-me passagens de O Primo Basílio, ironia cruel sobre adultério e escândalos. O julgamento de Rui começara no Tribunal de Lisboa, um circo mediático que enchia as páginas do Correio da Manhã. Eu assistia às audiências de longe, via streaming no meu tablet, enquanto chovia em Sintra como lágrimas de deuses esquecidos. Rui, outrora impecável, agora desgrenhado em fato cinzento, negava tudo, fraude. Absurdo. Sou um patriota, investi em Portugal. Mas as provas acumulavam-se como nuvens de tormenta, testemunhas de Angola, e-mails comprometedores, e sim, o nome de Ana em contratos fantasmas. Ela testemunhara cedo, a voz trêmula no banco das testemunhas, eu assinava como favor. Não sabia dos detalhes. O procurador, um homem seco como sardinhas grelhadas, pressionara, Senhora Mendes, perdão, Senhora Carvalho, ignorância não é defesa. Ou era cúmplice. Via na tela, o rosto pálido, os cabelos loiros desgrenhados, e por um instante, o velho amor ressurgiu como uma maré alta. Ela parecia pequena, vulnerável, a mulher que eu amara dançando fado nas festas de família em Trás-os-Montes. Mas lembrei-me das mensagens, do anel de diamantes piscando como uma acusação. Cúmplice, murmurei para o ecrã. Maria, ao meu lado, apertou a minha mão. Deixa ir, João. A justiça fará o resto. Mas a justiça portuguesa é lenta como o Douro em cheia, e eu não confiava nela. Não completamente. A minha vingança evoluíra. Não era mais só denúncias, infiltrara-me. Usando o meu novo cargo, contactara subcontratados de Rui que odiavam o antigo patrão. Um deles, o Zé, um azulejeiro de Setúbal com tatuagens de âncoras, confessara numa cerveja em Colares, ele roubou-nos anos de suor. Pagamentos atrasados, acidentes encobertos. Forneceu-me gravações, conversas onde Rui ordenava falsificações em relatórios de segurança. Uma morte num estaleiro em Luanda, um trabalhador esmagado por uma viga mal calculada, encoberta para não atrasar lucros. O meu estômago revirou. Eu, engenheiro, sabia o custo humano de vigas falhas. Aquilo não era só roubo, era sangue nas mãos dele. Enviei as gravações para o Tomás, que publicou uma série explosiva, O Sangue dos Hotéis Carvalho. O país ferveu. Manifestações em frente ao tribunal, cartazes com Justiça para os Mortos de Angola. Rui caiu em desgraça, as ações das suas empresas despencando como folhas de sobreiro. Ana pediu divórcio em pânico, mas os advogados dele, ainda leais pelo dinheiro restante, arrastavam o processo, acusando-a de conivência. Vi-a nas ruas de Cascais, sozinha, comprando pão numa padaria, os olhos vazios como o mar em tormenta. Uma vez, quase nos cruzamos, eu num estaleiro próximo, ela passando de carro. O nosso olhar encontrou-se por um segundo, choque, arrependimento. E ela acelerou, fugindo como um fantasma.
Maria e eu discutimos pela primeira vez naquela fase. Estás obcecado, João. Isso está a destruir-te. Ela tinha razão, as noites sem sono, os pesadelos onde eu era Rui, esmagando vidas. Mas o ódio era o meu combustível, a única coisa que me impedia de cair no abismo. É pela verdade, Maria. Pela Ana que eu amei. Não. Pela Ana que me traiu, mas mais ainda, pelo homem que ele é. Fizemos as pazes na cama, os corpos suados sob lençóis de linho, mas a semente da dúvida plantara-se. Então, o golpe mestre. Descobri, através de Zé, um diário digital de Rui, senhas fracas, arrogância de rico. Nele, confissões, Ana foi um erro. Usei-a para limpar a imagem, mas ela sabe demais agora. E pior, provas de que ele orquestrara a minha demissão não por redundância, mas para me afastar, porque eu questionara irregularidades num projeto anos antes. Mendes é perigoso. Demiti-lo antes que fale. A fúria explodiu como um vulcão no Atlântico. Ele não só me roubara a mulher, roubara a minha carreira por paranoia. Entreguei o diário ao procurador, anónimo ainda. O julgamento virou. Rui, confrontado, desabou em lágrimas falsas. Eu errei, mas pela família. Família. A palavra nauseou-me. Ana, chamada de novo, negou conhecimento, mas as lágrimas dela eram reais, correndo como ribeiros de Sintra. João. Se ele soubesse, murmurou ela num momento captado pela câmara, e o país especulou, quem era ele. Eu sorria nas colinas de Sintra, caminhando com Maria pelos jardins do Quinta da Regaleira, onde postos iniciáticos simbolizavam descidas ao inferno. A minha descida terminava, a ascensão deles, não. Mas o custo começava a pesar. Maria propôs casamento numa noite de estrelas, mas hesitei. Ainda não acabei, disse. Ela beijou-me, compreensiva, mas via tristeza nos seus olhos. A vingança, percebi, era um amante ciumento que devorava tudo. O Atlântico uivava em Cascais como um lamento de almas perdidas, e eu, agora com 39 anos, sentia o sal corroendo a minha determinação. 4 anos de espera, e o julgamento de Rui arrastava-se como uma procissão de Corpus Christi, cheia de rituais vazios. Vivíamos em Sintra com Maria, uma rotina de cafés com cheiro a canela e passeios pela Praia das Maçãs, onde as ondas lambiam as areias como línguas acusadoras. Ela era a minha salvação, com o seu riso franco e mãos que curavam, mas as sombras do passado estendiam-se longas, tingindo os nossos dias de um azul melancólico. As manchetes mudavam, Carvalho condenado a 12 anos por fraude. Ele caiu, o império desmoronando em falência, hotéis vendidos a chineses anónimos. Mas Ana escapara com uma pena suspensa, cúmplice menor, alegaram os juízes, influenciados por advogados caros. Ela mudara-se para um apartamento modesto em Estoril, dando aulas particulares para sobreviver, o luxo evaporado como névoa matinal. Vi-a uma vez, por acaso, na praia, magra, o cabelo curto agora, lendo um livro de Sofia de Melo Brainer na areia. Os nossos olhos cruzaram-se de novo, e desta vez ela não fugiu. João, chamou, a voz rouca pelo vento. Levantei-me, o coração um tambor de guerra. Falámos durante horas, sentados num banco de madeira envelhecida, o mar rugindo como testemunha. Eu errei tanto, confessou ela, lágrimas misturando-se ao sal. Rui manipulou-me. Prometeu-me o mundo, mas era uma prisão. E tu? Tu eras o meu porto. As palavras doíam, doces como Madalena encharcada em chá. Perdoei-a. Não completamente. Contei-lhe da minha dor, das noites em que a odiara, mas também do amor residual que me corroía. Agora, sou livre, disse ela. Mas vazia. Prometi ajudá-la, discretamente, através de um fundo anónimo para as suas aulas. Vingança. Ou misericórdia. A linha borrava-se como conchas na maré. Maria soube da conversa e magoou-se. Ainda a amas? Perguntou, os olhos castanhos faiscando como castanhas assadas no inverno. Discutimos, pratos voando na cozinha de azulejos pintados à mão. É o fecho, Maria. Não o recomeço. Ela partiu para a casa da mãe em Coimbra por uma semana, deixando-me sozinho com o vento atlântico. Refleti nos penhascos de Guincho, onde surfistas desafiavam ondas gigantes, metaforizando a minha vida, cavalgar o caos ou ser engolido.
Voltei para ela de comboio, com um ramo de flores silvestres colhidas em Sintra, e pedi-a em casamento. Sim, sussurrou ela, e pela primeira vez, senti paz genuína. Mas o destino, caprichoso como as sardas de um pescador do Ericeira, tinha mais em reserva. Descobri, através de Tomás, que Rui apelara, alegando conspiração de inimigos. E o nome meu surgiu num depoimento, um detetive particular contratado por ele mencionara um ex-funcionário rancoroso, João Mendes. O pânico veio como uma rajada. Eles sabiam. Maria e eu reforçámos a segurança, portas trancadas, números mudados, mas o medo instalou-se como bolor nas paredes úmidas. Ana contactou-me de novo, desesperada. Rui está a ameaçar-me. Diz que eu te contei segredos, que tu orquestraste tudo. Ri, amargo. E se for verdade? Ela calou-se, depois, então, és um monstro. Monstro. A palavra ecoou nos meus sonhos, onde eu era Rui, algemado, gritando inocência. Acordei suado, Maria dormindo ao lado, e decidi o golpe final. Contactei o procurador diretamente, revelando-me como fonte. Eu forneci as provas porque ele destruiu a minha vida. Mas a verdade é maior que a vingança. O julgamento reabriu, com o meu testemunho como estrela. No tribunal, enfrentei Rui. Ele, envelhecido, olhos engestados, cuspiu, tu, Mendes. O cornudo vingativo. O juiz bateu o martelo, mas as palavras marcaram. Ana testemunhou a meu favor, João é honesto. Rui mentiu para todos nós. O veredito, prisão efetiva, bens confiscados. Rui caiu, arrastado por guardas, o império em cinzas. Saí do tribunal para o sol de Lisboa, Maria à espera com um abraço. Ana aproximou-se, hesitante. Obrigada, João. Por tudo. Abracei-a brevemente, um adeus definitivo. Vai viver, Ana. Sem sombras. Ela partiu, e eu, com Maria, voltei para Sintra, o Atlântico agora um aliado, não inimigo. Mas a vitória era agridoce. A mídia caçou-me como lobo, o homem que derrubou o gigante. Escondi-me nas colinas, plantando uma horta com tomates e ervas, aprendendo a cozinhar caldeiradas com Maria. O trauma persistia em flashes, o anel de diamantes, o iate. Mas o amor novo curava, devagar, como vinho a maturar em caves do Douro. As colinas de Sintra sussurravam segredos antigos, e 5 anos após o caos, eu encontrava nelas a redenção que o Tejo me negara. Aos 40, casado com Maria numa cerimónia simples na Quinta da Regaleira, com o poço iniciático como altar, simbolizando a descida e ascensão, eu dirigia agora uma pequena empresa de restaurações patrimoniais, especializada em azulejos mouriscos. O trabalho era honesto, as mãos sujas de argamassa mas o coração limpo. Maria, grávida de 6 meses, brilhava como uma romã madura, o nosso filho a chutar promessas de futuro. Ana reaparecera na minha vida como um eco distante. Divorciada, ela publicara um livro, Traição e Redenção, uma memória portuguesa, semi-autobiográfico, onde eu era o herói anónimo. Li-o numa noite chuvosa, as páginas cheirando a tinta fresca, e chorei pela mulher que fôramos. Ela dedicara, a João, que me ensinou o perdão. Contactámo-nos por e-mail, amigáveis, trocando notícias de livros e de Lisboa. Estou bem, escreveu ela. Encontrei paz em ensinar. Eu respondi, eu também. Com uma família. Rui apodrecia na prisão de Évora, apelando em vão, o corpo debilitado por stress. Ouvi rumores, cancro, talvez, karma cruel. Não o visitei, a vingança terminara no tribunal. Mas as cicatrizes permaneciam. Num jantar em família, Maria, eu, os pais dela de Coimbra, contei a história pela primeira vez completa. Fui um tolo rancoroso, confessei, o vinho tinto curando as bochechas. O pai dela, um professor reformado, ergueu o copo. Não, filho. Foste humano. E a humanidade é feita de quedas e levantes, como Portugal. O nascimento do nosso filho, o Tomás, em honra do jornalista, foi um renascimento. Segurei nos braços no hospital de Sintra, os seus olhos castanhos como os de Maria, e jurei, nunca mais sombras. Mas elas voltavam em noites de insônia, quando o vento nas colinas evocava fados antigos.
Maria acordava, traçava o meu peito, conta-me de novo. Liberta-te. E eu contava, cada detalhe, purgando o veneno. Ana visitou-nos uma vez, trazendo um berço de vinho tecido em Trás-os-Montes. Para o pequeno engenheiro, brincou. Sentámo-nos no jardim, chá de camomila fumegando, e falámos do passado sem ódio. Eu fui egoísta, admitiu ela. Busquei brilho, mas era ilusão. Abracei-a como uma irmã perdida, e Maria sorriu, compreensiva. A cura era coletiva, tecida em fios de empatia portuguesa. O meu negócio cresceu, restaurei a Capela das Ossadas em Évora, um lembrete mórbido de mortalidade. Ali, entre crânios e fêmures artisticamente arrumados, refleti, todos caímos, ricos ou pobres. Rui, agora doente, enviou uma carta pela prisão, perdão, Mendes. Eu era um monstro. Queimei-a no fogo da lareira, cinzas voando como confetes de carnaval. Com Tomás a gatinhar nos tapetes persas, a vida fluía como o ribeiro de Sintra. Maria e eu dançávamos fado em casa, risos misturando-se a lamentos. O trauma. Uma cicatriz, não ferida aberta. E quando o sol se punha nas colinas, tingindo o céu de púrpura, eu agradecia, pela traição que me forjou, pela vingança que me libertou, pelo amor que me reconstruiu. 6 anos. O Tejo fluía sereno sob a ponte 25 de Abril, e eu, aos 41, viajava de volta a Lisboa com Maria e Tomás, o miúdo de um ano tagarelando no banco de trás do nosso Fiat usado. A cidade acolhia-me como uma velha amante, perdoadora, com os seus elétricos amarelos tilintando e o cheiro de marisco brilhado no ar. Comprámos uma casa no Príncipe Real, um sobrado com jardim de laranjeiras, onde o passado e o futuro se entrelaçavam como eram grades de ferro forjado. O livro de Ana tornara-se best-seller, abrindo-lhe portas para palestras em Coimbra e Porto. Ela namorava um editor calmo, um homem de óculos que a fazia rir de novo. Enviava-me-nos postais, dela, fotos do Douro em Vindima, de mim, desenhos rabiscados por Tomás de Pontes Tortas. O legado do pai, brincava eu. A ferida cicatrizara, deixando apenas uma lição: o amor traiçoeiro ensina, mas não define. Rui morreu na prisão, um obituário discreto no JN, empresário controverso sucumbe à doença. Senti um vazio, não triunfo. Enterrei o ódio com ele, num ritual privado no cemitério de Sintra, uma vela acesa ao vento. Descanse, murmurei. A sua queda foi a minha ascensão. A minha empresa prosperava, projetos em Évora e Faro, restaurando o património que Rui profanara. Maria abria uma segunda livraria, Páginas do Tejo, com um canto para crianças onde Tomás devorava livros de Gago Coutinho. A família crescia, uma filha a caminho, esperada para o São João. Celebrámos com sardinhas assadas no terreiro do Paço, fogos de artifício iluminando o céu como estrelas caídas. Numa noite de verão, Ana jantou conosco. Rimos de memórias antigas, o nosso casamento em Porto, danças até ao amanhecer, sem amargor. Tu salvaste-me, João, disse ela, erguendo o copo de vinho verde. Não eu. A verdade. Maria apertou a minha mão sob a mesa, os olhos brilhando. O círculo fechava-se. De pé no mirador de Santa Catarina, com o Tejo aos pés e a família dormindo em casa, refleti. A traição fora um furacão, a vingança um arco-íris tardio. Agora, o horizonte era claro, um Portugal de resiliência, onde homens caem mas se erguem, como as colinas de Lisboa. Eu era prova viva, não herói, mas sobrevivente. E nisso, a verdadeira vitória. O sol nascia, dourado e impiedoso, prometendo novos dias. E eu, João Mendes, sorria para o rio que tudo vira. A sinfonia terminava em acorde maior, e quando nas 7 colinas eternas.